Bom dia, boa tarde, boa noite àqueles que estão nos ouvindo agora. Esta é uma videoaula que nós estaremos transmitindo para os desbravadores da 11ª região da Missão Nordeste. Eu sou João Maria Pereira, sou distrital de desbravadores para o distrito de São José de Ipibu. Mas aqueles que estiverem trabalhando com o livro Portal dos Deuses, que é o livro do ano, poderá também desfrutar daquilo que a gente vai passar para cá. Esperamos que o que a gente passe aqui seja útil para você que vai estar estudando o livro ou participando de algum concurso, que é o caso da nossa região. Muito bem. Então, o nosso trabalho hoje é falar aqui sobre o livro Portal dos Deuses. O autor do livro, eu vou escrever aqui no quadro para que vocês possam ler, é Thurman C. Pett Júnior. Então, no concurso bíblico é interessante que você conheça vários detalhes da Bíblia. Num concurso sobre o livro do ano, você tem que saber o nome do autor, certo? Você conhecer o livro, não conhecer o nome do autor, fica complicado, certo? Mas a gente vai dar alguns detalhes sobre esse livro tão interessante, que é o livro Portal dos Deuses. O autor, na verdade, ele construiu um texto bem interessante, mas é um texto fictício e ao mesmo tempo contendo partes que efetivamente aconteceram conforme o relato bíblico. A história ela começa com o jovem Nabucodonosor, o grande rei da Assíria, o rei caldeu, mas no livro ele começa já como um jovem, ainda com 18 anos, comandando o exército de seu pai, que era o rei Nabopolassar. Contextualizando, a Assíria era uma grande nação que estava, na época do relato do livro Portal dos Deuses, ela estava conquistando muitas terras, muitos povos, e era realmente a nação mais forte da época. Por sua vez, Judá, cuja capital é Jerusalém, representava o povo de Deus. Ocorre que este povo, por vários motivos, por várias situações, desobedeceu a Deus de várias formas. E, por meio, por exemplo, do profeta Jeremias, sofreu algumas penas por conta dos seus pecados. O próprio profeta, ele predisse que a nação de Judá, assim como os seus vizinhos, haveriam de ser levados como cativos por Babilônia. Se você ler o livro de Jeremias, você vai ter a oportunidade de ver isso aí. Para quem está, por exemplo, fazendo a leitura da Bíblia conforme o projeto que a Igreja Adventista no mundo tem divulgado, que é a leitura de um livro por dia, nós nesse período estamos no projeto Reavivados por sua palavra, estamos lendo um livro justamente de Jeremias, que por coincidência retrata partes daquilo que o livro Portal dos Deuses está falando. Que é interessante a gente perceber que Jeremias e Daniel viviam em uma mesma época. E o profeta Jeremias, ele predisse que o povo de Judá haveria de ser levado cativo para a Babilônia e ainda iriam passar lá 70 anos. Então, o contexto do livro Portal dos Deuses é justamente falando sobre o cativeiro babilônico. Então, nós vamos dar mais detalhes agora sobre o livro, efetivamente. Então, o livro ele começa falando de Daniel, ainda jovem, talvez seus 18, 20 anos. Ele é capturado em Babilônia. Esses detalhes sobre a captura, na verdade, ele faz parte da ficção criada pelo livro. A Bíblia não fala como é que foi a captura de Daniel, apenas diz que eles foram levados cativos para a Babilônia. Era desejo do pai de Nabucodonosor. Olha o nome do pai de Nabucodonosor, isso pode ser importante no concurso sobre o livro. Nabopolassar. Então, Nabopolassar.
Não sei se seria um nome bonito para botar no seu filho, mas esse é o nome do rapaz. Esse era o pai de Nabucodonosor. Era desejo de Nabopolassar que Babilônia controlasse o comércio mundial. Então era um homem visionário. E por isso ele conquistou muitas terras, né, muitas nações em sua época. E dentre eles estava justamente a terra dos judeus, a região de Judá. Então o povo judeu ele estava numa região chamada Hati, que representava a Síria e a Palestina. Então é justamente nessa região, Palestina, onde vivia o nosso amigo Daniel. A Palestina, ela ficava a cerca de 1.600 quilômetros de Babilônia. Então, da Palestina para Babilônia, a distância entre essas duas regiões era de 1.600 quilômetros. Então, veja que não era muito perto, não. E esse povo foi retirado da Palestina e depois levado a pé para Babilônia. Imagina aí a caminhada. Dava para você fazer excursionismo pedestre aí muitas vezes. Então, antes de ser conquistado por Babilônia, Judá foi conquistado pelo Egito. Então o Egito era uma nação forte na época. Só que como a Síria, Babilônia, vinha conquistando tudo, ela conquista o Egito e depois conquista o povo de Judá. E o livro começa dizendo que o faraó Neco II ele havia coroado Jeoaquim como rei de Judá. Então quando o Egito conquistou Judá, o faraó Neco II nomeia como rei Jeoaquim. Este faraó ele havia matado Josias, o rei Josias, que era o pai de Jeoaquim. E este nome, Jeoaquim, ele recebeu do rei, ou do faraó, melhor dizendo, faraó Neco II. Mas antes disso, Jeoaquim era chamado de Eliaquim. Eliaquim. Então, era um costume, por exemplo, na época, os conquistadores, eles ao vencerem o inimigo e pegar alguém, por exemplo, para ser rei ou servir para eles trocavam o nome. Você vai ver isso facilmente no livro de Daniel, porque Daniel, Misael, Ananias e Azarias, que eram os 3 amigos de Daniel, foram todos levados cativos para a Babilônia e tiveram seus nomes modificados, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, antes de conquistar o reino de Babilônia, Nabucodonosor, conquista o Egito, que termina se rendendo a ele, e em seguida ele parte para a conquista de Judá. Dando sequência, é interessante que vocês saibam que Babilônia era politeísta. Politeísta, esse é um nome. Não está no livro, mas é importante que vocês saibam o que significa isso. Politeísta significa que a pessoa que o ela adora vários deuses. E os babilônios tinham essa característica. Eles adoravam vários deuses. Tinha Deus para várias coisas. E o principal deles, questão interessante no livro, é Marduk. Esse era o principal deus babilônico e era chamado também de Bel. Então, só isso. Ele era chamado também de Bel, que quer dizer Deus do céu e da terra. Mas lá para os assírios, porque o Deus que fez o céu e a terra, esse aí você nós conhecemos, né? Esse é o Deus da Bíblia. Mas Marduk aí é o Deus dele lá, que eles diziam que era o Deus do céu e da terra. Mas a gente sabe quem efetivamente é esse Deus aí. Muito bem. Dando sequência ao nosso trabalho,
O livro, ele mostra, enquanto Nabucodonosor ele estava em campanha militar, ele recebeu a notícia de que o seu pai, Nabopolassar, havia morrido. Então, ele ficou preocupado com isso, e o livro, por exemplo, ele mostra que ele ficou com medo até dos irmãos quererem tomar o trono dele. Ele estava fora, era uma espécie de general do próprio pai, e ele ficou com medo de os irmãos tomarem o trono. Então ele volta para casa, né, volta para a Babilônia, né, sai do campo de batalha, volta, já depois de algumas conquistas, e ao retornar para o velório do pai, ele encontrou vários moradores da cidade com a cabeça raspada e com os corpos cobertos com pó e cinza. Isso era uma forma de demonstrar que eles estavam realmente tristes pela morte do seu rei. Vestir-se de pano de saco e cinza era muito comum na Bíblia, como uma forma de demonstrar a grande tristeza de que alguém sentia por algo que aconteceu. E no caso da nossa história, ocorreu isso também. A Bíblia não fala sobre a morte do pai de Nabucodonosor, mas o livro Portal de Deus dá detalhes sobre isso. Então ele volta para casa e encontra as pessoas nessa situação, muita tristeza por conta da morte dele. Mas para a surpresa dele, praticamente quando ele chega em Babilônia, praticamente todos estavam esperando por ele para que ele assumisse o trono. E ele se torna rei com apenas 18 anos. Lembre-se disso. Nabucodonosor se torna rei de Babilônia com apenas 18 anos. E ele é coroado rei no mês de Nisan. Isso equivale mais ou menos ao mês de abril. Então, no dia 1º de Nisan, deixa eu colocar aqui o nome para vocês. Então, no dia 1º de Nisan, que equivale mais ou menos aos dias 22 e 23 para a gente, né? A nossa cultura. O mês de abril é o período em que ele foi coroado rei. Uma outra informação interessante no livro é sobre a esposa de Nabucodonosor. Eu vou colocar aqui o nome dela. Vou abrir aqui um pouco. Amurria, provavelmente se pronuncia assim. Essa era a esposa de Nabucodonosor. Continuando, Nabucodonosor, no livro, ele é apresentado como tendo a pretensão de dar continuidade aos projetos do pai. O pai tinha grandes projetos para a Babilônia, ele queria transformar a cidade de modo grandioso, maravilhoso, né? Queria fazer daquela cidade uma das principais cidades do mundo. Por isso, ela era chamada de Portal dos Deuses, o nome do livro. Então, o nome do livro não é por acaso, né? Quando ele fala Portal dos Deuses, ele está se referindo justamente à cidade de Babilônia. Então, lembre-se dessa informação. Então, para que vocês tenham uma ideia, ele mandou dar sequência aos projetos que o pai tinha, Nabopolassar, e até os tijolos da cidade, que iria ser usado para a construção ou ampliação da cidade, ele mandou gravar o nome dele, Nabucodonosor. Mania de grandeza mesmo. Mas era porque ele queria ser lembrado pelas obras que havia feito na cidade de Babilônia. Então, uma coisa que acontece naquela cidade era um costume de, ao conquistar as pessoas de outros povos, de outras nações, eles traziam alguns para aquela cidade. Por conta desse costume de trazer os conquistados para Babilônia, é que nós vemos, por exemplo, o caso de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que são Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego. A gente vai ver o significado desses nomes depois. Eles são trazidos para Babilônia porque eram nobres, eram da classe da nobreza. E ao chegarem em Babilônia, eles ficavam como que dependendo dos que ficavam na cidade deles, ou na nação dele, no país dele, que ficava pagando impostos ao
conquistador, no caso Babilônia, como forma de garantir a vida desses nobres que lá estavam com eles. Então, eles retiravam, por exemplo, o povo de Judá, trazia para a Babilônia. Quem ficava em Judá ficava pagando impostos para garantir a vida dos que estavam cativos em Babilônia. Então, essa é a situação, por exemplo, de Daniel e seus amigos. Na sequência, nós vamos ver ainda um detalhe importante a ser lembrado. Qual o significado do nome Daniel nesse concurso bíblico que, porventura, algo que nós vamos fazer sobre o livro Portal dos Deuses, deve ser lembrado isso aí. O nome Daniel significa Deus é meu juiz. Deus é o meu juiz. Então, era muito comum naquela época analisar se os nomes, o significado dos nomes, eles tinham a ver com as características da própria pessoa. Retomando aquele ponto sobre os cativos que vieram para a Babilônia, o livro Portal dos Deuses chega a dizer que para Babilônia foram levados cerca de 10 mil prisioneiros. Veja quanta gente foi levada para aquela cidade. Chegando em Babilônia, o rei pediu a Aspenaz. Aspenaz era o chefe dos eunucos. Aspenaz. É um nome relevante dentro da história do capítulo 1 de Daniel. O rei pediu para que Aspenaz separasse alguns daqueles jovens, dentre os nobres, os mais bonitos, os mais fortes, fossem separados para estudarem a cultura dos caldeus, para depois servirem ao rei. Isso é uma história que quem leu o livro de Daniel sabe muito bem. E eles seriam treinados para trabalharem, vamos assim dizer, para o rei. Só que tivemos algumas surpresas nessa história. Antes de fazer esses preparos, vamos abrir aqui um parêntese para falar para vocês sobre os nomes que receberam Daniel e seus amigos. Provavelmente o Carlos Neto, que está nos auxiliando nesse trabalho hoje, ele vai projetar para vocês um quadro onde ele mostra o nome de cada um dos nossos 4 jovens da história de Daniel. Então Daniel ele recebe o nome de Beltesazar, cujo significado do nome é que o Deus Marduk proteja sua vida. Já Ananias com H, recebeu o nome de Sadraque, cujo nome significa governador por Aku. Então Deus babilônico da lua. E Misael recebe o nome de Mesaque, cujo significado do nome é aquele que é igual a Aku. Então Aku, esse é um deus babilônico. E em seguida vem Azarias, recebe o nome de Abednego, alguns chamam de Abidenego, mas depende da tradução, né? Então significa servo de Nabu, que era o deus pessoal de Nabucodonosor. Então era, por exemplo, costume dos amigos de Daniel, dos judeus que estavam em Babilônia, quando oravam, eles oravam voltados para o oeste, para a cidade de Jerusalém. Estivessem onde estivessem, era um costume deles, quando iam orar voltados para a direção de Jerusalém. Então eles, apesar de estarem distantes de casa, eles permaneciam fiéis aos princípios deles. E o rei, quando escalou Aspenaz para que ele escolhesse os jovens hebreus ou judeus para servirem a ele, ele disse: olha, coloque da minha comida e da minha bebida, o melhor que tiver para eles. Só que Daniel e os seus amigos, ao verem o tipo de comida que estava sendo posta à mesa e a bebida,
eles viram que aquela comida não era uma comida que iria lhes trazer saúde. A bebida, na visão deles, né, o vinho, poderia entorpecer a mente deles, ou seja, fazer com que a mente não funcionasse adequadamente. Então, Daniel pediu a Aspenaz para que, ao invés de usar as finas iguarias do rei, ele pudesse, junto com seus amigos, comer apenas frutas, verduras, legumes e água, ao invés de vinho. Segundo o livro Portal dos Deuses, provavelmente aquelas comidas oferecidas ali para os jovens judeus eram comidas oferecidas aos ídolos. E isso na cultura judaica, ou dentro da religião judaica, não seria possível. Eu comer algo que foi oferecido a um deus pagão. Jamais. Então, Daniel, como diz Daniel 1, verso 8, resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei. Você vê esse verso, por exemplo, para memória aí lá na classe de amigos. Eu lembro quando eu fiz isso, lá na década de 90, ainda era isso aí. Então, fizeram esse pedido, só que as penais ficam preocupadas. Rapaz, vocês vão fazer esse teste aí e eu posso me prejudicar. Então eles conversaram lá com o cozinheiro, ficou à disposição dele. O homem ficou com medo, né, pela própria vida. Mas eles vão fazer o seguinte, vamos fazer um teste. Então por 10 dias vamos comer isso que a gente está pedindo a você, frutas, verduras, tomar água ao invés de vinho. E aí você vê no final como é que a gente vai estar. Se vir que não tem problema algum, a gente permanece. Aí vamos até o final desse teste. Certo? Então, fizeram o teste. E quando foram observar, a aparência de Daniel e dos seus amigos, ela estava muito melhor do que os outros jovens que estavam sendo testados. Então, para que vocês possam ver que aquilo que a Bíblia orienta sobre a comida e a bebida, ela é importante ser seguida. Esses 4 jovens fizeram o teste e se saíram muito bem. No capítulo 4, nós percebemos, por exemplo, mais uma continuação daquela história que eu contei anteriormente. Os caldeus, né, os babilônios, eles eram idólatras, adoravam a vários deuses. Então, para eles, até os corpos celestes, o sol, a lua, as estrelas, eram deuses. E eles, dentro da cultura dos caldeus, Daniel teve até que aprender essas coisas. Ele até se admirava porque eles acreditavam em tanta coisa assim. E quando terminou o teste, e esse teste que Nabucodonosor propôs para os jovens caldeus, foi 3 anos após terem sido separados os jovens hebreus para depois do servir. E dentro desses testes tem um que, por exemplo, ele pergunta como é que se chamava o primeiro ano de um rei caldeu, de um rei babilônio. Era o ano da ascensão. Ascensão tem a ver com subida. Então, o ano em que ele subia ao trono. E esse período, por exemplo, Daniel indagado por Nabucodonosor, disse: quanto tempo pode durar esse ano da ascensão? Ele disse: pode ser 11 meses e 29 dias. Poderia ser 6 meses, poderia ser nunca vindo. Então, mas o começo do reinado ele não contava, porque fazia parte dessa ascensão. Aí, em seguida, ele se contava o primeiro ano do rei tal, o segundo ano do rei qual. É comum você ver na Bíblia isso aí. Quando um profeta fala, ele sempre dizia que ele recebeu aquela profecia no 3º ano do rei fulano. E assim, nós vamos tendo essas experiências no livro de Daniel, Jeremias, Ezequiel. É comum essa contagem do tempo. Então, essa seria a explicação por que eles contavam dessa maneira. No capítulo 5, nós temos algo muito interessante, que talvez seja um dos livros
melhor dizendo, um dos capítulos mais interessantes da Bíblia é o capítulo 2 de Daniel. No capítulo 2, Nabucodonosor ele tem um sonho. Só que é um sonho que ele depois não lembra. Mas ele fica tão perturbado que ele quer saber qual é o significado do sonho e, qual era o sonho e qual o seu significado. Então isso o perturbou muito a ponto de ele mandar chamar seus conselheiros, os magos, os adivinhos do rei, para próximo dele para saber o significado daquilo tudo. E ele percebeu que aqueles que foram chamados ficavam ali tentando ganhar tempo e no final não resolviam nada. E o rei dizia: não, quero que você me diga o que é que eu sonhei e o que é que significa. Aí ele dizia: mas me diga qual o significado. Eu disse: não, vocês não são magos? Então, responda para mim. A ponto de os seus encantadores e mágicos dizer: olha, não há na terra quem consiga responder isso que o rei está pedindo. Apenas os deuses, e esses não moram entre nós. Então o rei se chateou, ficou muito irado e disse: olha, ou vocês me respondem o significado desse sonho, ou todos irão morrer, inclusive suas famílias, e até suas casas eu vou destruí-las todas. Então imagine aí que situação. E isso perturbou muito o rei. Os magos, os encantadores, todos ficaram preocupados. Então Arioque, esse é um nome importante a ser lembrado, Arioque, esse ficou encarregado de executar todos os magos, encantadores e conselheiros do rei, pelo fato de não conseguir dar aquela resposta que o rei queria. Mas realmente isso era impossível. Eu ter um sonho, não lembrar dele e ainda querer que alguém me diga o que é que ele significa. Isso é realmente impossível. Mas não para o nosso Deus. E Daniel procura, no livro, ele mostra que Daniel procura o chefe dos carrascos, Arioque, ou o chefe da guarda, e pergunta a ele: por que é que o rei está agindo dessa maneira? Então ele procura aos seus amigos Ananias, Misael e Azarias, ou Sadraque, Mesaque e Abednego, e diz: vamos orar. E eles oraram. Passaram um bom tempo orando, e Deus revelou a Daniel qual o sonho e qual o seu significado. Então ele pede para ser introduzido na presença do rei, e ao chegar lá ele diz que ninguém sabe o significado daquele sonho, nem que sonho é aquele. Mas ele diz: o Deus que eu creio, o Deus que fez o céu e a terra, esse me revelou, e eu vou dizer ao rei qual o significado deste sonho. Então é um momento especial na Bíblia onde Deus intervém para mostrar que só Ele tem o poder de fazer coisas impressionantes que muitos gostariam até de fazer, mas como não são Deus, Ele não tem condição de fazer. Então Daniel, ao ser posto diante do rei, ele começa dizendo mais ou menos assim: ó rei, o Senhor olhou e viu uma grande estátua à sua frente, enorme, deslumbrante e de aparência impressionante. Isso está escrito no livro de Daniel. A cabeça da estátua era de ouro puro, os braços e o peito de prata, o ventre e os quadris de bronze e as pernas de ferro, e os pés eram feitos de parte de ferro, parte de barro. Uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos humanas, e ela feriu a estátua nos pés e esmagou o ferro e o barro. Então o ferro, o barro, o bronze, o ouro, a prata, tudo virou em pedaços, tornando-se como se fosse palhas na colheita do verão. O vento carregou a palha sem deixar rastro, mas a pedra que tinha feito a estátua se tornou, de que tinha sido feita a estátua, se tornou uma montanha e encheu a terra. Então esse é o texto literal do livro de Daniel.
Então, em seguida, Daniel ele começa acreditando logo Deus como sendo responsável por revelar o sonho e o seu significado. E ele começa interpretando. Ele diz: a cabeça de ouro, ó rei, representa a ti, ou seja, representa o reino de Babilônia. E depois de ti se levantaria um outro reino, que eram os braços e o busto de prata, que seria sucedido por um terceiro reino, o de bronze. E em seguida um quarto reino se levantaria, forte como ferro, que destruiria todos os outros. No livro, meus amigos, nós não entramos numa explicação que é comum ser apresentada nos cursos bíblicos sobre o livro de Daniel, dizendo que Roma representa Babilônia, que isso aí ele já diz, mas ele não dá sequência no livro Portal dos Deuses nessa explicação, mostrando que o busto, os braços de prata representam os Médios e Persas, a parte de bronze, o ventre e essa região aqui da estátua seria de bronze representando Grécia, o livro não fala isso. As pernas de ferro representariam Roma e os pés de ferro e barro, parte de ferro, parte de barro, representariam os 10 reis, que seria a divisão posterior do Império Romano. Isso o livro Portal do Gelo não fala. Só naquelas explicações, a gente usando a história, que a gente fala isso. Mas não vamos cobrar isso no concurso sobre o livro. Certo? Mas o importante é mostrar que Deus conhece o futuro. E o futuro foi revelado para Nabucodonosor através de Daniel, mostrando que ele, apesar de forte, um grande império, haveria um dia de ser sucedido por um outro, mais fraco até do que ele, mas seria sucedido. E ele continua, o nosso amigo Daniel, ele continua. Então, no tempo destes reis, Deus estabelecerá um reino que nunca será destruído, nem será deixado para outros reis. Ele destruirá todos os reinos e lhes dará um fim, mas o reino dele durará para sempre. Ele aí, meus amigos, é um texto do capítulo 2 de Daniel, lá pelos versos 40 e pouco, falando do reino de Deus que seria estabelecido na terra e este jamais seria destruído. Então, diante da interpretação dada, Nabucodonosor se prostrou diante de Daniel e o adorou, como se fosse um Deus. E ele disse ao profeta hebreu, está na Bíblia: certamente o vosso Deus é Deus dos deuses, Senhor dos senhores, revelador de mistérios, pois você foi capaz de revelar este mistério. E em reconhecimento à capacidade dada a Daniel por Deus, o rei Nabucodonosor nomeou Daniel como comissário-chefe, uma espécie de governador, ministro, de toda a província de Babilônia. Está registrado em Daniel 2:48. E os seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, foram nomeados também para posições importantes, a pedido de Daniel. Daniel pediu que eles fossem nomeados também para outra posição. Agora nós vamos falar um pouco sobre o capítulo 6 do livro Portal dos Deuses. Nele, Jeoaquim, um dos reis que ficaram lá em Judá, que tinha sido nomeado pelo faraó, ele viu Nabucodonosor ser expulso da Palestina por faraó. E o rei achava que ficar submisso a faraó era melhor do que ficar submisso a Babilônia. Porque uma das coisas que Babilônia fazia era pegar seus nobres e levar como prisioneiro para a Babilônia. Enquanto que faraó deixava o povo lá mesmo, mas também cobrava mais impostos. Então, o Egito expulsa a Babilônia, mas depois Babilônia volta e invade Jerusalém. Rodeia a cidade, sitiar é rodear. A cidade de Jerusalém,
Então, o rei Joaquim, ele decidiu, depois do cerco, depois que a coisa começou a ficar complicada, ele decidiu que não iria resistir ao cerco, porque eu vi que não tinha como vencer Nabucodonosor. Então ele manda uma mensagem para o rei Babilônio e pede também misericórdia. Ocorre que no momento em que ele foi se entregar para Nabucodonosor, ele não percebeu que alguns soldados dele se posicionaram em certos locais armados com flechas. E na hora que ele foi se entregar, alguém atirou. Isso está no livro Porta dos Deuses. Então, alguém atira num dos soldados de Nabucodonosor, e aí você já imagina, ele preparado para receber o reino e ver uma reação dessa, Nabucodonosor não contou conversa, partiu para cima. E como eram mais fortes, terminaram correndo atrás desses povos todos, matando a vários deles, e acabou que o rei Joaquim foi morto pelos soldados de Nabucodonosor quando ele tinha apenas 36 anos. Então, o que é que Nabucodonosor fez? Nomeou rei de Judá a Joaquim, que era filho de Jeoaquim. Cuidado para você não fazer confusão. Eu vou até escrever no quadro, mas provavelmente Carlos Neto vai projetar no slide, só para vocês verem aqui a diferença. Então, Jeoaquim, esse foi o rei morto pelo soldado de Nabucodonosor. E Joaquim, percebam, Jeoaquim aqui é Joaquim. Esse era filho deste rei, certo? Então, aqui o pai, aqui o filho. Então, cuidado para não fazer confusão. E Jeoaquim, ao morrer, termina deixando alguns filhos, e dentre esses Nabucodonosor escolhe Joaquim para ser o novo rei de Judá. E Joaquim tinha apenas 18 anos. Mas Nabucodonosor não confiava em Joaquim. E depois de 3 meses ele volta para Jerusalém, pega Joaquim, manda como prisioneiro lá para Babilônia e coloca no lugar dele o seu irmão Matanias. Sabe, na Bíblia, normalmente a gente não vê com esse nome. O nome pelo qual é conhecido, e foi o nome dado por Nabucodonosor para ele. Eles gostaram de trocar o nome do povo. Então eles pegam Matanias e dão a ele o nome de Zedequias. Que significa Jeová é justiça. Então, eles trocaram o nome lá do Joaquim por Zedequias, que significa Jeová é justiça. No capítulo 7 do livro, nós vamos ver a experiência de Daniel, no livro de Daniel, sobre a grande estátua de ouro que ele mandou fazer. Os seus nobres, seus conselheiros, o convenceram a fazer uma festa e ele resolveu construir uma estátua gigante, parecida com aquela que ele tinha visto no sonho, só que toda coberta de ouro, para ostentar a grandeza de Babilônia, ou a própria grandeza dele, do rei. E ele, ao fazer isso, terminou gerando alguns problemas. Antes disso, nós vemos no livro sendo mencionado que o profeta Jeremias, ele profetizou que o cativeiro babilônico haveria de durar 70 anos.
Essa informação é importante. Quanto tempo os judeus ficaram cativos em Babilônia? 70 anos. E segundo este profeta, Nabucodonosor seria uma espécie de servo de Deus para punir os judeus por sua deslealdade. Então, Jeremias já falava de Nabucodonosor em seu livro. Se você estudar o livro de Jeremias, principalmente do capítulo 30 e diante, ele fala bastante de Nabucodonosor como sendo um instrumento das mãos de Deus para castigar aqueles que eram infiéis a Deus. Não só os judeus, o povo de Israel, mas outras nações ali vizinhas. O Egito, por exemplo, foi um dos alvos das investidas de Nabucodonosor. O rei judeu Zedequias, ele foi orientado por Jeremias a se submeter a Nabucodonosor e lhe propor ficar bem com ele, não ter que criar problemas. Só que o que é que ocorreu? Zedequias, ao invés disso, resolveu se unir ao Egito. Ele procurou fazer uma aliança com o Egito. E não só Zedequias e outros reis da região que tinham sido conquistados por Babilônia teriam, por exemplo, que se dirigir até Babilônia para a festa que ele ia fazer e colocar a famosa estátua de Daniel, capítulo 3, para que ele se curvasse diante dessa estátua no momento indicado pelas trombetas que Nabucodonosor iria mandar soar. E nessa história nós vamos, por exemplo, ver que essa estátua era algo assim espetacular. Para começo de conversa, a estátua tinha 27 metros. Lembre-se disso, ela tinha 27 metros. E ela tinha 2,70 metros de largura. Então imagine isso aí. Para quem foi, por exemplo, ao Campo Limpo da divisão sul-americana, era algo mais ou menos parecido com a estátua do peão que tem lá no Parque do Peão de Barreiros. Então, algo assim grandioso. Então, ela foi erguida na planície de Dura. Esse era o lugar onde ela foi posta, coberta toda de ouro. Diante dessa estátua, todos os súditos de Nabucodonosor deveriam se curvar. Só que 3 homens não fizeram isso. E vocês sabem quem são: Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas assim que tocaram as trombetas e todo mundo se curvou e perceberam que os 3 amigos judeus não se curvaram, alguém foi logo pendurar eles ao rei. Disse: olha, os judeus ali não se curvaram diante da tua estátua. Então o rei ficou logo irado. E vendo que ele estava sendo afrontado por alguém que era subordinado a ele, era um súdito dele, ele mandou logo aquecer a fogueira 7 vezes mais. A fogueira ficou tão quente, mas tão quente, que depois que amarraram os jovens caldeus, os jovens judeus, e foram levando eles para colocar dentro da fogueira, aqueles que estavam levando os 3 terminaram morrendo. A temperatura era tão alta que praticamente os homens foram ali cozinhados pelo fogo. Só que os nossos amigos não foram sequer afetados. Eles foram jogados para dentro da fogueira e, por incrível que pareça, nada aconteceu a eles. E o rei foi percebendo, chegou lá perto, olhou e viu que não tinham agora 3 homens. Tinham 4. Isso nós não jogamos ali 3 homens e agora tem 4. E ele disse: e este tem a aparência de filho dos deuses. Era um anjo, meus amigos, um ser enviado por Deus para estar com aqueles 3 homens que, mesmo sendo ameaçados de morte, permaneceram fiéis a Deus. Então, o próprio rei desce para perto da fornalha e pede para que os 3 amigos saiam da fogueira, daquele fogo todo que eles estavam ali.
Mas todos se espantaram porque eles saíram ilesos. As cordas, diante da temperatura, se os homens foram cozinhados, imagina as cordas. Subiram, já saíram livres. Mas nem o pelo, nem a roupa cheiravam a fumaça. Para que vocês tenham ideia de como Deus agiu ali de forma poderosa, que protegeu aqueles homens até contra o fogo. Então o rei baixou um decreto determinando que ninguém poderia blasfemar contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. E os que desobedecessem teriam suas casas destruídas, visto que nenhum Deus podia salvar alguém de forma tão especial como aconteceu com aqueles 3 jovens. Dando sequência, o capítulo 8. No capítulo 8 do livro Portal dos Deuses, o profeta Jeremias, mesmo não estando entre os que foram levados para Babilônia, ele orientava o povo que para lá foi levado, que eles deveriam construir casas, constituir família, estabelecer negócios, plantar suas vinhas, enfim. A maioria daquelas pessoas iria morrer ali mesmo, mas iriam ter sua vida normal. Então ele dizia isso como sendo um aviso que, olha, nem se preocupe, vocês vão ficar por aí mesmo, porque vão ficar muito tempo. Porque ele já tinha dito que aquelas pessoas haveriam de passar ali 70 anos. Só que havia um falso profeta chamado Ananias, e esse Ananias não é o mesmo que era o amigo de Daniel, e que era chamado de Sadraque. E terminou havendo problemas entre Jeremias e esse Ananias, porque ele dizia que o povo ia passar 70 anos, enquanto que Ananias dizia que eles iam passar só 2. E logo vão voltar, só que Jeremias estava falando por determinação divina. Então, mesmo diante disso, alguns nobres da Palestina, alguns judeus certamente, insistiram em convencer ao rei judeu Zedequias de que eles tinham que se unir ao Egito. Então essa história da união de Judá com o Egito, ela rolou muito tempo. Em várias situações ele ficava naquela dúvida se cedia a Nabucodonosor ou se unia ao Egito. Então Jeremias os encontrou e os alertou mais uma vez de que eles não deveriam se unir ao Egito, mas se submeter ao jugo de Babilônia. Então, os que fizessem isso iriam sobreviver. No entanto, Zedequias escolheu se unir ao Egito, mesmo tendo jurado a Nabucodonosor, em nome de Jeová, em nome de Deus, que serviria Nabucodonosor por toda a sua vida. E são escolhas que foram tomadas e terminaram tendo um preço caro por isso. Então, Nabucodonosor, ele havia deixado Zedequias como rei de Judá, como a gente disse há pouco. Prometeu Zedequias que iria servir a Judá, aliás, a Nabucodonosor, até o resto de sua vida. Só que Zedequias terminou traindo aquela promessa, traindo Nabucodonosor, e se uniu ao rei do Egito, no caso ao faraó. Então o rei de Babilônia ele ficou muito irritado com Zedequias. Então ele resolveu ir contra Jerusalém e sitiou, rodeou a cidade por meses. Num determinado momento, os judeus pensaram que Nabucodonosor tinha ido embora, porque passaram meses e meses ali os babilônios ao redor da cidade de Jerusalém e de repente sumiram. Mas era engano. Na verdade, Nabucodonosor foi até o Egito para conquistá-lo e depois voltou para mais uma vez sitiar Jerusalém. E quando voltou com muita força. Ele destruiu Jerusalém, destruiu o templo, o famoso templo de Salomão, e dali retirou os objetos sagrados.
Então aquilo que era colocado no templo, no lugar santo, no lugar santíssimo, foi retirado e levado para Babilônia. E prevendo que essa invasão ao templo iria acontecer, antes disso, alguém foi orientado a retirar dali a Arca da Aliança. E assim fizeram. Só que aqui acontece um fato histórico. A arca sumiu e até hoje ninguém nunca encontrou. Já se fizeram até filmes sobre essa arca, dizendo que alguém tinha encontrado. Talvez esse seria um dos maiores achados da arqueologia, encontrar a Arca da Aliança. É tão procurada quanto o Santo Graal, o cálice que Jesus usou na Santa Ceia. Então a Arca da Aliança não foi mais encontrada justamente nessa época, porque perceberam que ela poderia ser levada para Babilônia, então resolveram esconder, e daí ninguém mais teve notícia. Então, tendo vencido o Egito, Nabucodonosor volta, sitia Jerusalém, que foi praticamente morrendo aos poucos, depois de meses de guerra. Então nós vemos aí uma luta tremenda dos judeus com os babilônios, mas uma luta inglória, não tinha como vencer. Então chegamos ao capítulo 10, é o final já da nossa história. Ele começa justamente com a menção à cidade de Tiro. Tiro é uma cidade muito importante na costa do mar Mediterrâneo. Ela tinha uma área residencial na parte continental, no continente, na beira-mar, mas também ela tinha uma fortaleza numa ilha vizinha. Nessa ilha, nessa fortaleza, eles colocavam, armazenavam mantimentos, arsenais de guerra, fábricas, estaleiros. Estaleiros são onde se constroem embarcações, né? E há uma característica que o povo de Tiro era um povo muito arrogante, eram muito ricos, então se achavam superiores aos demais. Mas a Bíblia diz que o profeta Jeremias predisse que a cidade de Tiro seria destruída. Ao ser atacada por Nabucodonosor, muitos habitantes correram então para aquela fortaleza que tinha na ilha vizinha e se refugiaram nela, sabendo que ali eles iam ter alimentos, água, armas e o que mais precisasse. Mas alguns habitantes não tiveram tempo de cruzar o mar e chegar até a ilha, que apesar de ser próxima, e terminaram sendo mortos pelos soldados de Nabucodonosor. E Nabucodonosor ficou ali por muito tempo. O que ele mais queria era construir uma rampa para chegar até a cidade de Tiro, mas ele não conseguiu. Então, ele tentou se aproximar da fortaleza com embarcações. Só que as tentativas que ele fez, todas foram frustradas, porque quem era craque em navegação era justamente o pessoal da cidade de Tiro. Então eles davam sempre um jeito de fazer com que aquela tentativa fosse frustrada. Então eram navegadores experientes. Então cada vez que tentavam, terminavam sendo prejudicados pelos próprios moradores de Tiro. Para que vocês tenham uma ideia, esse cerco durou mais de 10 anos. O livro mostra que por 13 anos Nabucodonosor tentou derrotar Tiro, mas não teve sucesso. Por sua vez, a cidade de Tiro gastou muito dinheiro em navios que traziam mantimentos para a população e para os seus soldados, para aqueles que estavam defendendo a cidade. Por sua vez, o comércio dela, que era muito forte da cidade de Tiro, é justamente o comércio, ele foi cada vez mais se enfraquecendo, já que eles não tinham como negociar, porque os babilônios estavam ali rodeando a cidade e ao mesmo tempo magiando a ilha. Então não tinha como eles manter contato com outras pessoas. Então aquele dinheiro que eles, digamos, acumulado durante muitos anos foi sendo gasto para trazer mantimentos e outras armas, o que mais precisava na fortaleza que ficava vizinha à cidade de Tiro. Então o rei de Tiro e as pessoas que ali moravam perceberam que não iam ficar ali muito tempo, não iam conseguir resistir por muito tempo, apesar de já ir com 13 anos de resistência, já é muita coisa.
Então o rei Tiro, percebendo que iria ser arruinado, resolveu então pedir uma trégua a Nabucodonosor. E preferiu então pagar altos impostos, mas pelo menos se manteria ali como rei, e ainda que tivesse de ficar sob o domínio de Babilônia, mas pelo menos não perderiam a vida. Um outro ponto forte que aparece no capítulo 10 do livro Portal dos Deuses, que é o último ponto a ser abordado, é um sonho, mais um sonho que Nabucodonosor teve. Dessa vez ele sonha com uma grande árvore. E no sonho dizia que aquela árvore teria que ter seus galhos e suas folhas arrancados, podados, mas seu tronco deveria ser preservado. Então o mensageiro disse que alguém deveria ser regado com o orvalho da noite. Então aquele mensageiro que aparece ali era um anjo, falando para alguém que era o próprio Nabucodonosor. E dizia que ele haveria de viver entre os animais e as plantas. A mente humana dele haveria de ser mudada para a mente de um animal. E assim, os seres vivos saberiam que o Altíssimo é soberano sobre os reis da terra e ele dá esses reinos a quem ele quer, até o mais humilde dos seres humanos. Então ali era uma profecia que estava sendo dada para aquele rei no sonho. Só que esse rei, quando acordou, acordou perturbado. Quem aparece para interpretar o sonho? Só podia ser Beltesazar, que é o nosso Daniel. Então ele diz: a árvore cujos galhos deveriam ser cortados no sonho representa tu, ó rei. Ele seria retirado do meio das pessoas e deveria viver entre os animais por 7 anos. Lembre-se disso. Nabucodonosor seria retirado do meio das pessoas, viveria como um animal no jardim do palácio por 7 anos. E esse período cessaria justamente quando ele reconhecesse que o Altíssimo, nosso Deus, ele é soberano sobre todos os reinos da terra e entrega esses reinos a quem ele quer. Então ele foi alertado que deveria se arrepender das coisas que havia feito. Ele disse que mudaria, mas depois de ocupar-se com seus projetos reais, tantas coisas ele queria fazer em Babilônia, queria transformar ela numa grande cidade, deixar ela mais bonita, fortalecer, ele acabou se esquecendo do compromisso que ele tinha com Deus. E depois de 1 ano que ele recebeu esse sonho, que ele teve esse sonho, ele então foi retirado do meio das pessoas. Ele passou a agir como um animal, andar sobre as mãos e os pés, emitindo sons animalescos, parecendo realmente um animal. Salivava muito, ficou com o cabelo todo desgrenhado, sujo, comia grama como se fosse um boi. As pessoas fugiam dele, tinham medo dele, porque ele era visto pelas pessoas como se fosse um louco. Então ele passou a viver no jardim do palácio. O livro diz que foram destacados até pessoas para ficar ali servindo a ele, apesar de ele estar agindo como se fosse um animal, mas tinha gente ali cuidando dele. E ao final de 7 anos ele finalmente reconhece o poder de Deus. Você pode ver isso lá no Daniel capítulo 4, do 37 do versículo 34 ao 37. Então, meus amigos, algo importante que podemos destacar no livro Portal dos Deuses: reconhecer Deus como soberano e buscar ser sempre fiel a Ele, como foi Daniel e seus amigos, seria talvez um dos pontos mais importantes do livro de Daniel. E eu espero que possamos nos espelhar na vida de Daniel e de seus amigos e possamos ser como eles, grandes servos do Senhor. É o meu desejo para você. Então aqui eu encerro, eu, João Maria Pereira, distrital
do Distrito de São José do Picu, da 11ª região da Função Nordeste, da União Nordeste. Deixo o meu abraço a você. Espero que este vídeo possa ter alguma utilidade para você, porque lições nele eu espero que você retire, porque ele está falando de Daniel, um dos grandes homens que a Bíblia tem. Um abraço a você.